Oi, eu sou o Garnier, e hoje nós vamos fazer uma luminária de capacete de mergulhador inspirada no Big Daddy do BioShock. Para quem não conhece, BioShock é uma franquia de jogos de terror e ficção científica sobre uma sociedade distópica debaixo d'água. No jogo a gente tem esses Big Daddies que eram humanos biologicamente modificados e fundidos com essas roupas de mergulhador que serviam como trabalhadores, mas posteriormente, com a decadência dessa sociedade, eles foram ressignificados para proteger essas menininhas bizarras e se tornaram praticamente monstros. E eu fiquei extremamente fascinado por esse conceito e por isso eu decidi fazer essa luminária. Eu não vou copiar exatamente um capacete de Big Daddy do jogo, porque eles não vão fazer muito sentido sem o resto da roupa, porque olha isso. O Rose não daria para colocar numa mesa, o Bouncer parece uma discoteca, o Rumbler parece um barril, a Big Sister parece uma bomba do Half-Life, o Alpha e o Lancer é o mesmo problema do Rose, então, assim mesmo, eu vou fazer um capacete de mergulhador que brilha igual os Big Daddies. Os principais materiais que vamos usar aqui vão ser um pote grande, redondo, também conhecido como baleiro, tinta prateada, preta, cobre, marrom e verde, fita crepe, lâmpada de LED amarela, bocal de lâmpada, fio de cobre, interruptor, tomada macho, EVA grosso, palito de churrasco, acetato, cola quente, conduíte e outras coisas que eu vou improvisar na hora, mas o importante é isso. Se você for criança, peça ajuda a um adulto. Então, vamos lá. Bom, esse é o pote, e eu vou tentar aproveitar o formato dele o máximo possível, então, depois que eu comprei ele, eu fiz alguns rabiscos já pensando nesse exato pote. Decidi que a tampa vai ficar para baixo para facilitar trocar a lâmpada e colocar o peso na base. A primeira coisa que eu fiz foi pintar todo o interior dele com tinta spray prateada. Essa parte é muito importante para a luz refletir para dentro e não escapar pelas frestas por baixo da pintura exterior. Depois de um tempo, eu comecei a sentir uma ardência nas minhas pernas e eu percebi que eu estava parado em cima de um formigueiro. Depois de cerca de 20 minutos xingando enquanto eu tirava as formigas da minha perna, a tinta ainda não tinha secado. Porque como o pote é praticamente fechado, a tinta vai demorar um tempo para secar e vai feder muito. Então eu recomendo deixar esse negócio tomar um ar por um dia ou dois. Mas, como eu sou impaciente e ansioso, eu não segui o meu próprio conselho e comecei a inventar moda. Spoiler, não adiantou nada e eu ainda coloquei o dedo dentro do pote e tive que pintar de novo depois. E agora que eu já aceitei meu destino e esperei o negócio secar direito, vamos começar a marcar onde vão ficar os visores do capacete para eu poder cortar. Eu vou marcar com um rolo de durex mesmo, porque eu não quero ficar medindo e fazendo conta. Vou aproveitar essas partes retas do pote para colocar os visores laterais e tentar fazer um aqui na frente também. E essas partes retas de trás e de cima eu vou aproveitar para fazer a saída do fio da lâmpada como se fosse uma saída de cano de ar com um conduíte. Cortei os buracos dos visores com uma faca quente e agora eu vou lixar e passar estilete para me livrar das partes derretidas que ficam depois. E agora eu vou usar outro rolo de durex um pouco mais grosso para marcar o visor. Cortei os círculos e vou usar uma tampa de batata que é um pouco menor que os buracos que eu fiz no pote. E assim temos a argola do visor. Agora eu vou esquentar essas argolas no fogão para dar outro aspecto para o material. Vamos fazer isso com todo o EVA que usarmos aqui para parecer um metal. Agora eu vou planejar como vai ser a saída do fio. Peguei um EVA e cortei nesse formato estranho aí para combinar com o formato do pote e parecer uma placa de metal como se estivesse segurando as peças do respirador. E é ali que vai entrar o bocal da lâmpada. Então eu vou fazer o buraco no EVA e no pote. No pote eu cortei com a faca quente e no EVA com o estilete. E os visores vão precisar de um vidro, e é aí que entra o acetato. Eu vou marcar com algum durex de novo e é isso aí. Estudei matemática para não ficarem como eu. Mas se a gente colocar o acetato puro, vai dar para ver a lâmpada lá dentro e vai ficar bunda. Eu quero que fique igual os Big Daddies, então para isso eu vou lixar o acetato de um lado só, para ficar fosco por dentro e ajudar a luz a refratar de uma maneira mais uniforme. Os visores têm umas partes de metal que servem para ajudar a segurar a pressão. Então eu fiz vários estilos aqui e acabei decidindo seguir esse.
Eu vou fazer isso com palito de churrasco e cola quente. O legal da cola quente é que depois de pintar ela vai ficar parecendo solda, então eu vou deixar ela bem à mostra mesmo. Enquanto eu estou colando isso, parte de mim gostaria que eu tivesse usado tiras de EVA em vez de palito, mas em vez de mudar de ideia, eu fui teimoso em insistir no palito até o final, e isso entortou o EVA. Para as laterais eu fiz um formato de X normal. Depois eu peguei um EVA fino, mas um pouco mais espesso que o normal, só para fazer como se fosse um parafuso e eu vou colar ali em cima. Agora estamos com todas as peças aqui e é hora de pintar. Eu tampei a parte de dentro com fita crepe para não pintar o prateado da parte de dentro, que é importante manter do jeito que está. A minha intenção era pintar tudo com um tom meio cobre ou ferro enferrujado, mas no final, quando eu fui passar a tinta cobre, eu percebi que ela não estava pegando direito, a cor estava meio dourada e estava fedendo pra caramba. E foi assim que eu descobri que tinta spray tem data de validade. Com isso, eu quase estraguei todo o meu trabalho e fiquei com essa bosta aí. Depois de deixar tomando ar por muito tempo, eu acabei tacando foda-se e continuei assim mesmo. E assim eu comecei a montar e colar as partes. Primeiro eu colei a parte de cima com supercola, depois eu colei o acetato nos visores com o lado fosco para dentro, é importante lembrar disso. Eu passei a cola quente em volta da plaquinha de cima, depois passei um pouco de supercola nos visores só para segurar um pouco enquanto eu passo a cola quente em volta, e aí eu passei a cola quente em tudo, tentando fazer um efeito de solda mesmo. E aí depois eu quis enfeitar mais esse capacete, e eu vi que os capacetes de verdade têm algumas válvulas e pontos de escape em volta, então eu tentei reproduzir isso com uma tampinha e uns pedaços de EVA. Mas essa tampinha não colava de jeito nenhum, eu tentei várias formas diferentes e esta merda se recusava a ficar no lugar. Então eu percebi que a melhor estratégia era cortar a tampa junto com o gargalo da garrafa e colar tudo com cola quente. E como eu já estava incomodado com essa cor estranha, eu vou mudar o esquema de cores que eu tinha planejado. No fim vai ficar mais legal, é como dizia o Bob Ross, não existem erros na arte, apenas felizes acidentes. Então eu colei fita crepe nos visores para proteger o acetato e pintei com spray prateado e preto. Eu vou pintar os visores e outros detalhes de ferrugem no pincel mesmo. Comecei pintando tudo com uma mistura de marrom, laranja e tinta prateada para dar brilho. Eu também fiz uns efeitos de ferrugem escorrida e sujei um pouco do capacete todo com essa tinta. Depois eu pintei as beiradas com marrom e depois com verde. O capacete está quase pronto, agora eu vou mexer na parte elétrica. Primeiro medi mais ou menos onde eu queria que ficassem o bocal, o conduíte e o interruptor e cortei o conduíte e o fio conforme a necessidade. Para conectar o fio no bocal é necessário partir ele ao meio e encaixar dessa maneira aqui. Importante ressaltar que as partes de cobre não podem se tocar ali dentro. Agora o interruptor no final do conduíte. E esse é o modo que ele deve ficar. Por fim a tomada, ela deve ficar assim por dentro. Não fique ganancioso na hora de cortar o fio para a tomada, se ficar muito grande vai atrapalhar. Em torno de uns 2 metros é suficiente para a maioria dos casos. A não ser que você pretenda colocar essa luminária em um lugar muito longe da tomada, confere antes de cortar. Colei todas essas partes e mascarei as junções com fita isolante. Antes de continuar, vamos só ver se está funcionando. Tá saindo da jaula o monstro. E eu vou colocar um interruptor na parte de trás do capacete assim. Mas essa porcaria também não cola nem a porrete. Eu tentei supercola, eu tentei cola quente, eu tentei supercola de novo, eu tentei cola quente de novo, tentei cola de contato e não colava por nada. Mas antes de continuar quebrando a cabeça com esse interruptor, vamos fazer uma speed art? Eu quero fazer um Big Daddy protegendo uma Little Sister de um Splicer. Então eu comecei fazendo uns sketches de composição. E como eu vou pintar personagens que já existem, eu vou posar os modelos em 3D no Garry's Mod e pintar por cima, que eu já tenho meio caminho andado. Tirei uma foto e desviei a sombra deles para um tom esverdeado, porque eles vão estar debaixo d'água. Como o Big Daddy está em modo de ataque, as luzes dele vão brilhar em vermelho. Vamos fazer esse vermelho refletir nesse splicer desavisado. Agora eu vou aplicar umas texturas aqui no chão para ficar parecido com o jogo. Uma foto do fundo do mar aqui e vamos desviar a matiz dela para o verde. Eu também vou colocar algumas construções aqui no fundo para ser as outras partes de Rapture que a gente consegue ver em alguns pontos do jogo.
textura meio enferrujada para fazer as paredes, eu vou alterar esses caras para eles obedecerem minha composição. Eu quero que eles tenham mais energia e vou deixar a linguagem corporal deles mais indicativa, para mostrar que o Splicer quer pegar a Little Sister, mas ela tá tranquila porque ela sabe que o Big Daddy vai pegar o Splicer antes. Coloquei um painel ali atrás para preencher o cenário. Depois comecei a pintar melhor o cenário e os personagens. Exagerar um pouco mais as luzes do Big Daddy e o outro ponto de luz que está vindo do oceano. E eu vou deixar esse Splicer mais sinistro. Trabalhar mais na Little Sister e dar uma seringa de Adam para ela. Uma fumaça aqui na broca, água pingando e sangue para dar mais peso na cena. E agora vamos colocar um pouco de cor atmosférica para harmonizar tudo. Eu acabei esquecendo dos peixes e eu adicionei depois. E tá finalizado, isso foram 5 horas. Agora que eu tô editando isso, eu tô vendo que eu poderia ter terminado essa pintura em menos tempo se eu não tivesse parado toda hora pra ver alguma coisa muito interessante que tava rolando no Flow Podcast do Felca. É um podcast, cara, o que importa é o áudio, e eu não consegui ficar mais de 5 frames consecutivos sem dar alt tab, é inacreditável. Bom, mas vamos voltar pro capacete. A esse ponto eu já estava coringando por causa do interruptor, até que eu tive uma ideia. Eu vou prender esse interruptor ali na força do ódio. Fiz umas marcações e fiz 4 furinhos minúsculos ali, logo onde fica o interruptor. E eu vou amarrar isso aqui com 2 arames bem finos, no início do fio e na primeira ondulação do conduíte para não aparecer muito. Depois eu cobri com fita isolante por dentro para a luz não escapar por ali. Como vocês podem ver pela minha reação, deu certo. Aí eu pintei a base, no caso a tampa do pote, passei só uma pasta metálica nela bem de leve, só para não ficar um preto sólido. E ela também precisa ficar pesada, para compensar o peso que vai ficar aqui em cima com a lâmpada e tudo mais. Então vamos colocar um peso aqui por dentro. Eu não tinha ideia do que colocar de peso na tampa, então eu fiz isso aí. Mas uns dias depois eu peguei um peso de chumbo de pesca e coloquei um monte de Durepox e ficou assim, resolveu bem. E agora vamos testar esse negócio. Enrosquei a lâmpada, fechei e... Bom, assim ficou minha lâmpada de Big Daddy. Gostei muito da iluminação que ficou, é exatamente o que eu queria. Uma luz amarela não muito exagerada, mas forte o suficiente para eu conseguir ler. Eu já estou usando isso há mais ou menos uns 2 meses e não tive nenhum problema. E fica legal pra caramba, agora eu tenho um pedacinho do BioShock na minha vida para eu não me esquecer daquela obra-prima. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença, se gostou deixe seu like e se inscreva e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!